Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco da situação crítica e, e problemática do Brasil e da América Latina. É, é necessário ter uma noção dos acontecimentos dentro de um entendimento, dentro de uma da conjuntura que nós já havíamos delineando ao longo dos vídeos, é, no entendimento histórico da situação. É, eu gostaria um pouco de retomar um pouco os ciclos dos vídeos do Oráculo, né? Eu sei que é um pouco difícil para os seguidores acompanharem, então eu vou tentar transmitir a, a ideia que havia sido originada dentro desse canal aqui, né? Então a gente tinha uma situação no início de 2017 que indicava já era o indicativo do colapso. O colapso está acontecendo no nosso país vizinho, a Argentina. Existe uma dicotomia entre Argentina e Venezuela, né, que representa muito bem os caminhos distintos que o Brasil poderia seguir, né? Evidentemente que os direitistas alegam que o Brasil deixou de ser uma Venezuela graças ao impeachment, mas o Brasil vai se tornar uma Argentina. E a Argentina está vivenciando o colapso. E o Brasil também está vivenciando o colapso. Agora vamos ter um entendimento. A questão do museu. O Museu Nacional, ele era o pilar fundamental de toda a história brasileira. Esse museu pegou fogo e deixou de existir. É a destruição nós estamos vivendo um processo de destruição. Muitos culpam a situação. A direita gosta de dizer que a culpa é do PT. E o PT diz que a culpa é do Temer e do golpe. Tudo bem que o golpe político ele aprofundou a situação por conta do seu corte de gastos. Tudo bem que os governos petistas também não fizeram grandes coisas pela cultura brasileira no sentido de ter um plano de recuperação. Não que isso fosse resolver. A questão é o que é que afinal de contas nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma era que é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele é um regime que não funciona no Brasil. Ele é um regime de destruição do Brasil. E esse neoliberalismo, ele existe desde 1989. Ele foi implantado no país. É uma lógica, é um circuito, é um funcionamento, é um mecanismo, é um regime. Os períodos petistas foram um amortecimento desse regime, foram uma resistência a esse regime. Os governos Lula e Dilma foram uma resistência do povo à destruição que já havia sido iniciada em 1989. Porque o neoliberalismo ele existe para destruir os países da América Latina. Está destruindo a Argentina.
vai destruir o Brasil, está destruindo. Bom, e aí a gente entra então na conjuntura de momento, né, que é a questão eleitoral. E assim, mas o importante é ter um entendimento de que a questão eleitoral ela é um gargalo poderosíssimo do golpe e da conjuntura política. Nos vídeos anteriores, nós já elucubramos uma série de questões. É importante que você veja os vídeos anteriores. Por quê? Porque lá nós já elucubramos a questão fundamental do golpe, que é controlar o PT, é enquadrar o PT, né? É domesticar o PT, enquadrando o PT dentro dos seus domínios. E isso não está sendo possível. E E é muito importante isso. É muito importante porque é aí que é o dispositivo do colapso, né? A gente precisa entender o seguinte: o neoliberalismo ou ele é para destruir o Brasil ou é para criar uma condição de escravidão moderna. A elite brasileira planeja um país com uma exclusão social enorme, né? Esse que é o ponto. Então, logicamente que esse povo, na medida em que precisa sobreviver e na medida em que esse instinto de sobrevivência faz despertar a consciência. E esse despertar de consciência, né, é o que? É a ideia de que é necessário apoiar um líder popular e um partido que esteja conectado com as necessidades do povo. Ou seja, então esse despertar de consciência é o PT. Importante colocar isso. Importante colocar isso. Porque a destruição do PT é a destruição da única ferramenta que o povo tem. É o único instrumento organizado que o povo pobre tem para conseguir resistir ao processo de destruição do país. É isso que está acontecendo. Não é pouca coisa. Então, é importante tudo isso que está acontecendo. É importante que alguma coisa vai acontecer. Nós vamos ter no Brasil, a luta de classe está atingindo o seu pico, ela está subindo, ela está num nível de intensidade crescente, né? E vai subir mais. E as eleições, elas são esse antídoto, entre aspas, do conflito social. As eleições são uma poderosíssima droga que cria um entorpecente social. Esse entorpecente social é o que é o que consolida o golpe em uma ditadura, né? Que já é uma ditadura. Né? E aí volta a necessidade de assistir os vídeos anteriores. Então vamos remontar um pouco a questão. Existem alguns aspectos do ciclo histórico anterior ao que nós vivemos. Então, ponto 1, para você compreender os vídeos do oráculo, você compreender, veja os vídeos do canal, mas eu vou nesse vídeo aqui eu vou ajudar a compreender, né? Ponto 1. Ponto 1. Nós estamos vivendo um novo ciclo histórico, os que começou em 2016. Então, o golpe de 2016 iniciou um novo ciclo histórico. Ponto. Esse ciclo histórico é a ditadura midiática. A ditadura midiática. Aí você vai se perguntar: mas aí você vai ter que ver o vídeo do oráculo, os vídeos anteriores. Tem um vídeo que eu explico a ditadura midiática.
Vá ver esse vídeo. Então, ou seja, ponto 1. Estamos vivendo em um novo ciclo histórico, que é o quê? A ditadura midiática. É, existe um ciclo, um outro ciclo histórico que acabou em 2016. Qual é esse outro ciclo histórico? É um ciclo histórico que começou em 1985, com as eleições de 1985, que garantiram a vitória a Tancredo Neves, que morreu, e depois surgiu o Sarney. O Sarney era o vice. Muito bem. Esse ciclo histórico, ele pode ser chamado de social-democracia. Social-democracia. E aí a gente tem que compreender por quê. Aí teve um terceiro ciclo histórico antes da social-democracia. A social-democracia vai de 1985 a 2016. Certo? Muito bem. Antes do ciclo histórico de 1985, que é a social-democracia, existiu outra ditadura. Quer dizer, nós estamos vivendo. Então presta atenção. Nós estamos vivendo uma ditadura agora, que começa em 2016, mas essa ditadura que nós estamos vivendo agora, ela é muito semelhante à ditadura que aconteceu num período retrasado, antes do ciclo histórico anterior, de 85 a 16, que foi a ditadura militar. A ditadura militar, que começou em 1964 e terminou em 1985. Foi um período histórico de ditadura militar. Muito bem. Então agora nós temos que compreender os pivôs desses ciclos históricos. Né? Então, vamos lá. Vamos compreender os pivôs desses ciclos históricos. O ciclo histórico dos militares, ele entra em crise, a sua crise final, ela entra quando surge o PT. Então, o surgimento do PT enfraqueceu o regime. O surgimento do PT, ele é um processo revolucionário. Ele é um processo revolucionário das massas, né, que foram mobilizadas em torno da figura de Lula. Então, Lula, ele foi o pivô da transformação social que deu fim à ditadura militar e iniciou um período chamado social-democracia. Então o Lula, ele foi o núcleo central. Se a gente imaginar que a social-democracia é um planeta, o núcleo desse planeta é o Lula. É o Lula. Por quê? Porque o Lula, ele representa um poder popular que faz frente ao regime político do Estado burguês, do Estado e das forças do imperialismo, que naquela época tinham como núcleo central a classe militar. A classe militar era o protagonista. Então, a classe dos militares eram os protagonistas do regime. O Lula, ele era o protagonista do regime da social-democracia. Mesmo que ele não foi presidente, ele não foi o presidente todo o período, porque teve o FHC. Mas o FHC, ele só conseguiu se eleger por meio de estratégias políticas, né? Porque o Lula, ele foi um presidente, claro, mas ele não foi só um presidente. Ele foi o líder de uma revolução social que originou o PT e que ameaçou todo o regime político naquela época, com muitas greves, muitos protestos, muitas greves. Isso ameaçou o regime político. Então o Lula,
ele foi o núcleo desse período, que é uma democracia. O golpe de 2016, ele reinicia um novo ciclo com um novo protagonista. É um protagonista que veio ganhando força ao longo da social-democracia contra o Lula. Aí que é necessário compreender as coisas. Então nós vamos falar de um quarto ciclo histórico, agora, que foi um ciclo histórico antes da ditadura militar. Antes da ditadura militar, existiu um ciclo histórico que ficou conhecido como República Populista. Que era o quê? Foi um período da história em que o poder popular elegeu representantes que tinham algum nível de conexão com o poder do povo, né? Então foi o Getúlio Vargas, foi o Juscelino Kubitschek, foi o Jânio Quadros e consequentemente, o João Goulart, os principais. E aí a gente tem que compreender a transformação desse ciclo da República Populista para a ditadura militar ocorreu na medida em que os militares foram concentrando, eles foram ganhando poder à revelia do regime político, fora do regime político oficial, fora dos três poderes. Então a gente tem os três poderes. Fora dos três poderes, os militares foram ganhando força, uma força paralela, uma força de exceção. E aí, no momento em que essa força conseguiu adquirir a sua maior potência, a sua maior concentração e o seu maior nível de tirania, ele carrega ele carrega a função de ser o protagonista de um golpe político. E na medida em que essa força se torna maior do que as forças democráticas do regime político, que a gente tem o que? Um golpe político. Esse golpe político dos militares ocorreu graças a essa concentração de poder e de influência sobre a sociedade constituída por meio da classe militar, né? A classe militar era, naquela época, o protagonista das ações. Muito bem. E aí eu evoco esse mesmo acontecimento no ciclo histórico da social-democracia. Por quê? Porque ao longo da social-democracia, principalmente no momento em que ela atinge o seu ápice e inicia o seu declínio, que foi o governo Dilma Rousseff, um novo poder de exceção foi se concentrando e ganhando força. Esse poder foi... Presta atenção. Esse poder foi o poder da mídia. A mídia foi concentrando poder muito além daquilo que ela poderia ou deveria. Então, as capas da Veja tinham muito poder de desestabilizar o governo, né? O Jornal Nacional, ele tinha muito poder de desestabilizar o governo. Hoje, esses veículos de comunicação, eles comandam o país. Então, a Rede Globo, ela, quando o Barroso impugna a candidatura de Lula na última sexta-feira, hoje é dia 4 de setembro, ele impugnou no dia 31 de agosto. O Barroso, ele só conseguiu fazer aquilo porque nós estamos sobre uma vigília midiática, uma vigília midiática que pressiona e que organiza as ações do judiciário. Então o Barroso ele não está respondendo à lei e à Constituição. Ele está respondendo a um poder de exceção,
um poder fora do regime político, fora do regime político democrático dos três poderes, que é um poder que é o protagonista das ações, o protagonista dessa ditadura é a ditadura midiática. E aí eu falo, e aí eu comento um pouco a dificuldade que a esquerda e as forças democráticas têm de entender isso. É necessário entender isso. É uma dificuldade enorme de compreender. A ditadura é uma ditadura midiática. Midiática. O golpe, ele foi narrado, conduzido pela mídia. O golpe foi narrado e conduzido pela mídia. A Globo chamou as pessoas para ir na rua. A Globo chamou as pessoas para ir na rua. A Globo transmitiu ao vivo a sessão do impeachment. A Globo deu força para o Sérgio Moro. A revista Veja proclamou o Sérgio Moro como herói. A revista Veja alçou a Operação Lava Jato a um status de espetáculo, espetacularizou o combate à corrupção, transformou ele em sensacionalismo poderosíssimo que encantou toda a sociedade, deixou a sociedade hipnotizada. E uma sociedade hipnotizada, ela é vulnerável ao fascismo. Então o fascismo, ele ocorre numa sociedade hipnotizada. E essa hipnose é provocada pela mídia. Hoje, essa hipnose de hoje. Eu não vou dizer do fascismo clássico, que é uma outra história. O fascismo clássico, ele é protagonizado pela classe militar. O militarismo, ele conduz o fascismo com protagonismo. Esse fascismo é diferente. Esse fascismo de hoje é outra coisa. Esse fascismo de hoje, ele é resultado de uma hipnose provocada pelo poder da mídia, dos conglomerados de comunicação, Rede Globo, Revista Veja, os jornalões. Eles vão agindo em conjunto, deixando a sociedade num transe permanente de situações sucessivas. É uma ditadura midiática, não tem outra explicação, não tem outra conjuntura. A esquerda tem que encarar esse problema. A esquerda tem que aceitar essa situação, não pode ficar achando que a ditadura hoje é uma ditadura militar, não. Não pode ficar achando que a ditadura é do judiciário, não. O judiciário, ele é um carrasco. Isso eu comentei em outros vídeos. O judiciário, o poder judiciário atua como carrasco do poder que manda, que é quem? A mídia. Tem que entender isso. Tem que entender isso. Essas eleições estão sendo conduzidas pela mídia. A mídia pressiona o PT a abandonar o Lula. O PT está resistindo bravamente, muito bem, né? E tem que continuar assim. Mas a esquerda de conjunto tem que ter a visão correta da situação. A visão correta da situação é: vivemos uma ditadura midiática. A esquerda tem que acordar. A ditadura é midiática. Ela começou em 2016, mas o golpe ele foi conduzido pela mídia. E a ditadura ela é conduzida pela mídia. A mídia pressiona o poder judiciário. Na medida em que ela conduz, ela alça elementos do poder judiciário ao status de heróis. Esse é o mecanismo, esse é o funcionamento. Isso vem desde a série O Mecanismo, enfim, que também foi lançado no mesmo, em sincronia com a prisão de Lula. A sentença do Moro
O Moro, ele baseia a sua sentença em uma matéria do jornal O Globo. Né? Ele cita a matéria do jornal O Globo na sua sentença. Então a sentença do Moro, ela carrega toda essa conjuntura que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ela tem o quê? A farsa midiática materializada numa peça mentirosa, farsesca. É o mundo fake. Então a gente vive uma ditadura do mundo fake. Né? Essa ditadura do mundo fake, ela é uma reação, é a espetacularização, é a hipnose, é o excesso de informação que visa cegar de uma outra forma, que visa oprimir o pensamento e oprimir a comunicação verdadeira, né? Visa distorcer a comunicação. Por isso que não há mais debate político, as pessoas não debatem politicamente, elas não conseguem debater, porque não há conexão informativa, não há uma comunicação clara, a comunicação é distorcida por esse mundo fake imposto pela ditadura, pelos ditadores, que são os meios de comunicação. Eles se estruturam no pilar da liberdade de expressão. E esse golpe, ele se traveste, ele busca constantemente se travestir de democracia, né? Na medida em que eles tentam não ferir a liberdade de expressão do outro. Como eles não podem ferir a liberdade de expressão, porque isso configura um crime que pode se voltar contra eles mesmos, eles atuam de forma a distorcer a informação por meio de cinismos, por meio de editoriais, por meio de uma propaganda embutida na informação. É a informação propagandística. Essa informação propagandística em excesso, ela cria um mundo fake. Ela produz e vai alimentando esse mundo fake constantemente, a todo tempo. Uma máquina que turbina e vai conduzindo esse mundo fake às alturas. E esse mundo fake, ele vira é esse mundo fake que se transforma no ambiente de realidade dos juízes. Então, nesse mundo fake, o Lula, ele é o ladrão. Então, se ele já é o ladrão, fica fácil escrever uma sentença. A sentença, ela se baseia no mundo fake construído pelos ditadores, que são os conglomerados de comunicação, o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Então, a esquerda precisa acordar aí.